Como ficar rico na crise de 2025? Essa é a resposta que eu vou te dar no vídeo de hoje. Mas antes, que crise? Tem gente que nem acha que a gente está na crise. Se você for olhar, o Ibovespa está nas máximas históricas. Nossa bolsa de valores está nas máximas, nunca esteve tão alto. Quando a gente olha para o dólar ele começou a cair desde o começo do ano, próximo das mínimas do ano. Quando a gente olha para o PIB voltou a crescer. Olha que crescimento por trimestre, crescendo nos últimos trimestres. E quando a gente olha para inflação positiva é ruim, né? Porque os preços aumentam, o nosso dinheiro perde valor. Pela primeira vez desde 2023, a gente teve uma deflação. Então isso daqui é legal pra caramba, significa que os preços diminuíram. E quando você olha para o desemprego, a taxa de desemprego por trimestre está caindo. Ó. Subiu muito e está caindo. Foi de 14,8% para 5,8%. Então isso tudo parece uma coisa incrível, boa pra caramba, não é? Mas eu vou te explicar a crise em 12 gráficos. E aí com esses 12 gráficos você vai ter a clareza de tudo que está acontecendo. Tá preparado para isso? Vamos nessa. Primeiro gráfico, a gente ainda não se recuperou da crise de 2014. Isso aqui é o PIB per capita, ou seja, o PIB por cabeça, basicamente no Brasil. Em 2011, a gente tinha 13 mil dólares de PIB per capita. A gente teve a crise de 2014, na época da Dilma, e a gente não se recuperou ainda, basicamente. Estamos com 10.280 dólares de PIB per capita. A gente não se recuperou da última crise ainda. Quando a gente olha para gastos do governo, a gente tem um problema. Desde 2014, o Estado gasta mais do que ganha. Desde esse momento, tá vendo essa barrinha rosa? Ela esteve negativa. Então aqui a gente tinha um resultado primário positivo. Tá vendo aqui, ó, essas barrinhas rosas? Agora daqui para frente, que é 2014 para frente, só negativo, ó. Teve uma exceção aqui, mas só negativo. Então veja que a gente está gastando muito mais do que ganha e obviamente a gente tem problemas por isso. E aí a gente tem uma dívida ficando cada vez mais insustentável. Esse gráfico loucura aqui mostra o tamanho da dívida que a gente tem. A dívida pública federal bateu 7,9 trilhões de reais. E a dívida pública federal é basicamente a parte da dívida que está na mão dos investidores, na nossa mão, como Tesouro Direto, fundos, bancos estrangeiros. Então, no final das contas, quem tem dinheiro está emprestando dinheiro para o país. Só que essas pessoas, muitos falam que, mas quem tem dinheiro está fazendo algo ruim. Cara, você está emprestando dinheiro para o país, senão o país vai quebrar. E você está emprestando dinheiro para o país também para poder investir em algumas coisas. E aí, no final das contas, é possível que, se essa dívida ficar muito grande, alguém pode acabar não conseguindo receber esse dinheiro. E aí, com esse dinheiro, 7,9 trilhões, a gente poderia lançar cerca de 20.300 foguetes Falcon 9 da SpaceX. A gente poderia comprar 790 milhões de iPhone 15, quase 4 para cada brasileiro, e a gente podia erguer 39.500 hospitais novos, que é quase 20 vezes o número de hospitais existentes no país. É muito dinheiro de dívida no Brasil. Isso se resolve de duas formas, né? Você pode gastar menos dinheiro e você pode arrecadar mais dinheiro. Se você deve, você pode ganhar mais dinheiro, você pode começar a gastar menos. Essas duas coisas vão ajudar a sobrar mais para quitar as dívidas. Só que o governo, ele não para de gastar dinheiro. Aqui é o total que o governo gasta para funcionar e prestar serviços sem contar os juros da dívida. Você está vendo que essa barrinha está crescendo? O governo está gastando cada vez mais. Aqui são trimestres. Primeiro trimestre de 25, quarto trimestre de 24, terceiro trimestre de 24 e assim por diante. Aqui são gastos do primeiro trimestre de 2010, só subindo. E se a gente não para de gastar dinheiro, a gente tem um problema. Se eu não estou conseguindo parar de gastar dinheiro, então eu vou precisar arrecadar mais dinheiro. E aí o governo foi para o lado da arrecadação. Então eu preciso arrecadar mais dinheiro do contribuinte. E a arrecadação de 2024 foi a maior da história. Aqui é o ano de 2024, foi a maior arrecadação da nossa história. A gente arrecadou 2,7 trilhões de reais. Isso aqui é muito dinheiro. Só que em 2025, essa arrecadação deve ser ainda maior, porque fechou o primeiro semestre aqui de 2025, a gente arrecadou 1,4 trilhão. Então, se fosse a mesma coisa no segundo semestre, eu estaria falando de 2,8 trilhão de arrecadação. Estamos gastando mais, estamos arrecadando mais também. Só que se teve arrecadação e a gente gastou mais, o que aconteceu aqui, né? Como que a gente fez para arrecadar mais dinheiro? Desde o último governo, né, a gente teve a criação de um imposto a cada 37 dias. Aqui estão basicamente todos os impostos criados desde 2023 até agora. Então você tem um imposto aqui. Se você quiser, você pode pausar o vídeo para ver com calma, mas aqui é para você ver todos os impostos que foram criados. Por exemplo, reintegração da cobrança integral de PIS, COFINS sobre combustíveis. IRPJ e CSLL passam a incidir sobre benefícios fiscais. IOF sobre cartões de 3,38 para 3,5. IOF sobre operações de cooperativas de crédito. Tudo isso aqui é imposto. A gente teve um imposto novo sendo criado a cada 37 dias. É muita coisa para acompanhar, né? Só que o problema não foi resolvido, porque mesmo aumentando a arrecadação, o governo também está gastando mais. E aqui a gente tem um resultado primário do governo. O que significa isso? Significa que o governo gastou
gastou mais ou menos sem contar os juros da dívida. Aqui ele gastou mais. Então ele não teve um dinheiro sobrando. Desde 2023, o governo teve um déficit de 341 bilhões sem contar os juros. Quando a gente está falando de 23, a gente está falando daqui, né? Então desde daqui para cá, a gente teve um déficit de 341 bilhões sem contar os juros da dívida. E os juros da dívida é alto no Brasil. E se tem muito gasto na economia, o que acontece com a inflação? Imagina, se tem muito gasto na economia, para onde que vai o preço das coisas? O preço das coisas geralmente sobe. Então a gente tem uma inflação alta. E a gente ainda está com a inflação acima da meta. Lembra que a meta da inflação no Brasil é 3%, a gente tem o teto da meta que é 4,5% e o piso da meta que é 1,5%. Atualmente a projeção está em 4,85%, o que é ruim, mas tem um lado que a projeção era muito maior antes. Estamos, de alguma forma, caminhando para diminuir a inflação. Eu lembro que quando eu estava na conferência do Warren Buffett em Omaha, esse ano, algum país perguntou para o Warren Buffett sobre como faz para que os outros institucionalmente confiem mais no país. Não lembro qual país que era, mas era um país pequeno. E o Warren Buffett falou duas coisas: inflação controlada e estabilidade da moeda. No Brasil, a inflação não é controlada e nossa moeda não é tão estável quanto talvez poderia ser ou quanto a gente gostaria que fosse. Então a gente tem esses dois problemas que tiram um pouco da confiança dos outros países na gente. Oitava coisa, desde 2021 a bolsa perde para a inflação. Aqui é a inflação, que é essa linha, e a gente tem a bolsa, está abaixo da inflação. Então se você investiu na bolsa e não escolheu boas ações, você perdeu para a inflação. Só que, será que é só desde 2021? Não, aqui é desde 2010, porque a bolsa também perdeu para a inflação. Inflação, não é CDI, desde 2010. Se você não escolheu corretamente boas empresas, você acabou se lascando também. 10º lugar, para controlar a inflação, a gente precisa subir a taxa de juros. E a gente está com a maior Selic em 20 anos. Então veja, a gente está com a taxa de juros em 15%. Onde que ela está em 15% aqui? Em 2006, num outro cenário, outro contexto de mundo. Então a gente está numa taxa muito alta para tentar conter a inflação. Qual que é o problema? Se o governo deve 7,9 trilhões, ele tem que pagar juros altos sobre essa dívida também. 11, a gente também está com juros reais nas alturas. Ou seja, a diferença é muito grande da taxa de juros para a inflação, então a gente tem um juros real muito grande e quanto mais o governo gastar, maior a inflação, maior precisa ser os juros, mais os juros reais vão subir. Isso daqui é possível que continue acontecendo. Em 12º lugar, não dá para o Brasil subir mais a taxa de juros loucamente. A gente já tem a segunda maior taxa de juros real do mundo e a gente só perde para a Rússia. E a Rússia, ela está em guerra. Então olha isso, a gente precisa pagar uma taxa dessa para oferecer atratividade para o investidor ou para o gringo ou para o estrangeiro para estar aqui e para conter a inflação também. Então enquanto a gente não cortar os gastos, a tendência é piorar. É o que me faz ficar preocupado, né, com o Brasil. Mas a gente não vai ver isso tão cedo, porque a desaprovação do governo, ela tá muito alta, né? Então isso daqui é um gráfico que você percebe, ó, na linha vermelha, é a linha negativa. Então a desaprovação do governo tá aqui, ó, tava bem baixo, tá vendo? Então o governo tinha pouca desaprovação, só que agora ele tá muito próximo das máximas dele. Como o governo tá com muita desaprovação, ou seja, pergunta pro brasileiro na rua, no geral, não estão felizes com o governo, o que acontece? A gente percebe que notícias como essa, que eu vou mostrar para vocês agora, vão ser cada vez mais comuns. Lula critica preço do botijão de gás e diz que a população de baixa renda terá gratuidade. MP de Lula amplia isenção na luz para 60 milhões de pessoas e encarece conta de outros consumidores. Tudo isso daqui são basicamente frases populistas, né? Você precisa aumentar a sua aprovação, então você vai fazer isso. Vai dar coisa de graça, vai dar energia, dando um monte de isenção que depois vai obrigar o país a ter que arrecadar mais imposto de alguma forma. Então você vai impedir um ciclo de notícias como cortamos o imposto, diminuímos o gasto. Você vai ter menos esse tipo de coisa. Ó. Em pronunciamento pelo trabalhador, Lula promete discutir o fim da escala 6x1. Tudo isso são coisas bacanas, mas existe um contexto, um momento certo para isso, porque se você faz as coisas na hora errada, é possível que um país quebre, né? Na TV, Lula exalta pé de meia, farmácia popular, fralda geriátrica de graça e diz que o país estava destruído. E o pior é que 2026, o ano que a gente vai entrar agora, é o ano de eleições. E a chance de a gente ver algum corte de gastos nos próximos meses são nulas. Por que é muito difícil a gente ver nos próximos meses o Brasil cortando gasto? Por causa disso. Aqui é o ano de reeleição. Dilma em 2014 estava partindo para reeleição, Bolsonaro em 2022 quando ele estava partindo para reeleição, Lula em 2006 quando ele estava partindo para reeleição. Isso daqui é o aumento do gasto público no ano de reeleição. Então imagina só, você está no poder, você aumenta o gasto público para você ficar com uma fama mais positiva, né? Você faz ações um pouco mais populares para que as pessoas possam voltar a
aprovar o governo e você ter maiores chances de se reeleger no ano seguinte. Então Lula aumentou o gasto em 12%, a Dilma em 3,1%, Bolsonaro 0,2%, porém Bolsonaro não conseguiu se eleger. Seja lá qual é a sua hipótese para isso, ele acabou não investindo tanto no ano anterior, não aumentou tanto, quer dizer, o gasto público, tá? Quem que vocês acham que vai pagar essa conta toda, que vai chegar em algum momento? É você? Sou eu? Alguém vai ter que pagar, né? Porque se alguém não pagar, o país vai quebrar. É você que vai pagar essa conta. Lula dá sinal verde à proposta de Haddad para aumentar a tributação de aplicações. Fim da isenção de LC e LCA tem impacto estimado em 18 bilhões. FIIs e Fiagros vão perder isenção. Entenda a proposta da MP para tributar dividendos. O governo prevê arrecadar 10 bi em 2025 e 20 bi em 26 com o MP que aumenta impostos. Pacote do governo tem alta imediata de imposto. Contenção de gasto fica para depois. O governo caça polêmica ao propor subir a tributação de empresas do lucro presumido. E o cenário é de puro caos, né? Só aumenta. Tem alguma isenção? Vai pagar imposto. Isso aqui tá bom? Vai pagar imposto. Isso aqui vai pagar imposto. Aumenta imposto de tudo. Aumenta imposto do empreendedor. Aumenta... É isso que está acontecendo. Tiago, você sabe qual é a solução? Não é uma solução simples. Eu estou apontando um problema e vou te mostrar como surfar nesse problema para que você possa, de alguma forma, trazer bons frutos para sua família. Você está com medo, mas não é só você que está com medo. Eu também tô. Você acha que eu não tô? Toda vez, né, alguém vem aqui e me pergunta: Tiago, por que você não muda de país? Por que você não vai para os Estados Unidos? Por que você não vai para não sei onde? Você está falando tão mal dos outros países, por que você não se muda então? Cara, eu acredito no Brasil, entendeu? Eu acredito no país, eu acho que a gente tem jeito, eu acho que dá pra gente dar a volta por cima. Você que tá assistindo, você é um empreendedor, você é um investidor. Eu acredito no Brasil, por isso que eu não saio daqui. Mas eu tô com medo, pô. É claro que eu tô morrendo de medo, na verdade. Mas, enquanto você tá com medo, os gringos estão comprando o Brasil. Olha que loucura. Então aqui a gente tem investidor estrangeiro, que é essa linha azul, e olha o que acontece. O investidor estrangeiro, ele tá aumentando o dinheiro que ele tá colocando no Brasil. E quem que é o investidor verdinho ali institucional? O institucional, ele tá diminuindo quanto ele tá pondo no Brasil. E o pessoa física tá começando a subir um pouco o aporte. Espero que, porque me ouve aqui no canal, e as instituições financeiras também. O gringo tá comprando. Historicamente, você acha que o gringo ele mais acerta ou ele mais erra? Geralmente o gringo toma boas decisões. Então um institucional aqui que conta o investidor brasileiro tá resgatando dinheiro nesse momento, porque obviamente tá com medo e sofre pressão, né? Porque como que funciona? Quando você cuida do seu próprio dinheiro, você não precisa dar satisfação para ninguém. É sua esposa, no máximo, seu marido. Quando você cuida do dinheiro de um monte de gente, você precisa dar satisfação. E isso aqui não é o que vão te dizer, mas é eu que vivo o mercado, vou te dizer que é assim. Eles vão pegar essa grana e eles vão querer ficar mais conservadores. Se der alguma coisa errada, eles vão falar, cara, mas o mercado foi mal. Então eles não fazem algo diferente da maioria. Então eles fazem o que tá todo mundo fazendo. O que tá todo mundo fazendo no Brasil hoje? Tá se borrando e fugindo de tudo. Tá indo pra Selic, que paga lá 15%. É isso que tá todo mundo fazendo. O que o gringo tá fazendo? Cara, o fluxo estrangeiro na B3, ele é maior nos últimos períodos. Ele tá gigantesco. A gente tem um fluxo gigante vindo. Por que o cara tá fazendo isso? Será que eles são idiotas ou será que a gente é? Um dos dois tá muito errado. Mas é que eles perceberam uma coisa. Eles perceberam que em grandes crises surgem grandes oportunidades. Nas últimas grandes crises, alguns ativos de renda fixa entregaram resultados avassaladores, assim. E é isso que as pessoas esquecem, porque a memória é curta. A sua memória não é, porque eu tô te lembrando agora. E o melhor de tudo é que as pessoas conseguiram uma rentabilidade gigante com risco baixíssimo. Porque a forma, ela é sempre a mesma. É sempre isso, a taxa de juros sobe. Aí depois as taxas dos títulos de renda fixa sobem. Aí depois o preço dos títulos fica de lado. Aí depois a taxa de juros começa a cair, a taxa dos títulos cai e aí o preço dos títulos sobe. Como assim, Thiago? Não entendi nada. Eu vou desenhar para você. A gente tem a taxa de juros subindo. Exemplo real. Isso daqui é 2013 até 2016. Taxa básica de juros saindo aqui de 7 para quase 15. Quando a taxa de juros subiu, a taxa do título do Tesouro, que a gente chama de NTNB, que é o Tesouro IPCA, basicamente, mudou o nome, ela também subiu, tá vendo? Subiu. Então imagina que você está vivendo esse cenário. A taxa de juros subiu, aí a taxa da NTNB subiu. O que acontece com o preço da NTNB? PU significa preço unitário. No mercado financeiro significa quanto que vale esse título, né? Então por mais que estivesse aumentando a rentabilidade desse título, se você investisse lá na plataforma do Tesouro, o preço dele ficou de lado. Só que logo depois disso, a taxa Selic caiu. Depois ela caiu aqui de 16 para 2019. Lembra que caiu para 2%, alguma coisa assim? O que aconteceu com a rentabilidade da NTNB? Caiu junto. Só que o que aconteceu com o preço aqui? O preço subiu. E subiu quanto? 100%. Geralmente, isso daqui é o que acontece. Na prática, taxa de juros subiu, taxa do investimento subiu, mas o preço do investimento não subiu. A taxa de juros caiu, a taxa do título caiu, só que se você tinha esse investimento, ele vale o dobro. Porque quando a taxa subiu, você conseguiu pagar esse preço para travar uma rentabilidade. Quando a taxa de juros caiu, a sua rentabilidade diminuiu para quem vai investir agora, mas como você já tinha essa rentabilidade travada, seu título é muito valioso, porque ninguém mais pode comprar o título que você tem. Então, se você quiser, você pode sair antecipadamente pelo dobro do preço nesse caso. Mas tem outro exemplo também. Se a gente pegar aqui 2010 para 2011,
2011, outro cenário, mesmo Brasil, algo que aconteceu de verdade, taxa de juros subiu, taxa do título do Tesouro subiu, preço ficou de lado. Só que aí depois a taxa de juros caiu, a taxa do título caiu, o que aconteceu com o título? Subiu 74%, de mais ou menos aqui maio de 2011 para janeiro de 2013. Então você entendeu um pouco dessa dinâmica? Sempre que a gente tem uma taxa subindo muito, tá todo mundo com medo, é crise, é loucura, todo mundo começa a ficar com medo, mas não você, não o estrangeiro, não quem sabe o que tá fazendo. Na verdade não é não ficar com medo, é você no meio desse medo, porque eu tô com medo, é você trazer razão para as coisas, você trazer lógica, é você prever o futuro olhando para o passado, entendendo que tudo que acontece não necessariamente continua acontecendo da mesma forma, mas acaba rimando. É o que o mercado financeiro diz. Mas existe um problema. O problema é que o preço dos títulos de renda fixa não sobem quando a taxa Selic cai. E eles sobem antes da taxa Selic cair. É isso que é a pegadinha aqui. Por isso que não é uma coisa tão trivial de fazer. Entre julho de 2015 e setembro de 2016, a Selic ficou de lado, ficou 14,25% aqui. Só que quando a gente pega o preço do título, ele começou a subir aqui, ó, enquanto a taxa estava de lado. Esse é o ponto. Aí se você espera a taxa começar a cair para investir, você abre mão de boa parte dessa rentabilidade. Entre abril de 2011 e agosto de 2011, a Selic estava subindo, aqui ó, prestes a estabilizar, só que o título aqui ó, estava subindo fortemente nesse momento. O Tesouro subiu 18,7% nesse mesmo período. Então esse ciclo ele está prestes a acontecer de novo. E se acontecer de novo, e você assistiu o vídeo até aqui, você está vendo tudo que eu estou falando, e você não fez nada, imagina que em algum momento pode bater um arrependimento muito grande. Como por exemplo, quando eu ouvi amigos meus falando de Bitcoin lá atrás, ou quando eu mesmo comprei Bitcoin a $200 e vendi a $202. Esse é um arrependimento que dói até hoje. Então não quero que você passe por esse arrependimento. Só que o tempo está se esgotando, cara. Esse gráfico foi retirado de um relatório da Rio Bravo em julho. Ele demonstra o seguinte: existe uma tendência para a taxa de juros já começar a cair no começo do ano que vem. E eles acreditavam num período longo da Selic a 15%. Esse início de ciclo deve começar no comecinho do ano que vem. Mas tem um ponto aqui. Olha como o mercado funciona, para vocês entenderem. Quando vocês veem uns especialistas, gente terno, gravata, falando um monte de coisa, você respeita ou não respeita? Beleza, mas deixa eu dar outro ponto de vista aqui, ó. Isso daqui é a probabilidade de o que vai acontecer com a taxa Selic até o final do ano, ou seja, em dezembro, né? Como que vai estar a taxa Selic? Aqui era a expectativa de que a gente teria uma manutenção, ou seja, a Selic vai continuar 15%, e 52% das pessoas não, mas do mercado, acreditava que a taxa ia subir 1%. Porém, olha agora, isso daqui é a realidade de hoje da expectativa. Um mês depois, a expectativa já é de que só 5% acham que vai subir 1%. Então, de um mês para cá, o mercado mudou completamente a expectativa dele. Você vê como que o mercado é? Do nada, ele resolve mudar tudo. Então, tudo isso está mudando. E respondendo a pergunta do vídeo, como que você poderia fazer para ficar rico com renda fixa na crise de 2025? Essa é a pergunta do começo do vídeo, né? Eu vou te responder. O segredo é você investir antes da taxa Selic começar a cair. Ou seja, agora, esse é o momento que você deve agir. A pergunta que fica é, dentre todos esses títulos de renda fixa do Tesouro, qual você deveria comprar? Essa é a pergunta que você tem que se responder. Então aqui eu tenho o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, você tem vários. O que eu estou comprando, e eu vou te dar essa resposta, mas antes de eu te dar essa resposta, eu quero que você se inscreva no canal. Você chegou até aqui, olha o que a gente fez, olha o que o nosso time fez, faz um tempão que a gente está planejando esse vídeo, vai ter edição, vai ter tudo isso, então eu tenho um pedido para você. Se inscreve no canal, é muito importante isso pra gente. Curte o vídeo, se inscreve, e agora eu vou te dar a resposta. A resposta do que eu tô fazendo com o meu dinheiro é isso. É simples, né? Isso daqui não é uma recomendação de investimentos, não é o que eu acho que você deve fazer, é o que eu tô fazendo com o meu. Então eu tô colocando bastante dinheiro nisso, porque é um título ligado à inflação, que tá pagando IPCA mais 7,19%. É super raro disso acontecer, mas lembrando, não estou colocando todo o meu dinheiro nisso, estou colocando uma parte da minha carteira, tenho uma carteira diversificada e você deveria fazer o mesmo. Ter uma carteira diversificada, não colocar tudo num único lugar, mas você poderia distribuir investimentos em títulos ligados à inflação também, pelo menos uma parte da sua carteira. Porque na pior das hipóteses, eu garanti um retorno real de 7,19% ao ano. Cara, isso é muito bom, hein? Hoje, o Renda Mais, por exemplo, só para te dar umas contas, ele tá com uma taxa de IPCA mais 7,15 mais ou menos. Esses são os cenários. A gente tem um cenário azul, cenário vermelho. No cenário azul, significa o quê? Se a taxa de juros cair, o meu dinheiro vai render em 5 anos 300% ou 494% ou 775%. Ou seja, hoje você investe a IPCA mais 7,15. Se você encontrar daqui a 5 anos IPCA mais 5, IPCA mais 4, IPCA mais 3, por exemplo, esse é o dinheiro que você vai ganhar. Se a gente tiver um cenário ruim, se a inflação for muito alta e você for ver na tela e você puder investir a IPCA mais 8%, cara, essa taxa nem lembro de ter acontecido. Ou seja, daqui é muita crise, deu muito errado. Em 5 anos, você vai ganhar 41%. Agora, se for para IPCA mais 9%, que aí é uma coisa assim, realmente, nossa, não sei nem o que esperar do país se isso acontecer. Você vai ganhar 9,58% daqui a 5 anos. E aí você tem um cenário no meio do caminho aqui, né? Eu vejo que existe muito prêmio para ser recolhido, só que isso daqui não é para amadores. A volatilidade do
Renda Mais é maior do que Bitcoin. Você precisa ter ciência disso daqui. Isso daqui é o desvio padrão de Bitcoin, ou seja, é o quanto ele oscila para cima e para baixo. E se você for ver, isso daqui é um gráfico que oscila muito, que traz muita emoção, muita adrenalina. É fácil quando você vê tudo que subiu, mas quando você estava vivendo isso daqui, meu amigo, é desesperador. E aqui é basicamente o desvio padrão de um título como esse que eu mostrei. Ele oscila pra caramba também. É muita emoção, é muita adrenalina. Então ter somente Renda Mais ou Bitcoin na carteira seria loucura, seria maluquice, mas não ter nada também é maluquice para mim. E é por isso que você precisa ter uma carteira completa. E é por isso que eu te apresento uma oportunidade interessante para você, que é participar do Dia da Independência Financeira da Finclass, onde você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto, só durante 24 horas. Então você vai poder assinar toda a plataforma inteira, com 2 carteiras recomendadas para você montar uma carteira completa, você ter acesso aos analistas, mais de 70 cursos completos com uma qualidade cinematográfica e uma comunidade com 150 mil pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. Por 24 horas você vai poder assinar por R$ 39,50 por mês no plano anual. É assim. Então não perde essa oportunidade, vai te ajudar a ser guiado por todos os momentos do mercado, ou seu QR Code, ou clica no link da descrição. Aproveita essa promoção, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e das próximas gerações. Bom, é isso. Me fala o que vocês acharam desse vídeo. Vocês também estão com medo? O que vocês estão fazendo com a carteira de vocês? Tá tudo meio estranho, né? E as eleições do ano que vem, cara? Meu Deus. Tô até com medo quando eu começar a fazer os vídeos aí e quando eu começar a pipocar as pesquisas e tudo mais. Mas estarei aqui, como sempre, e não só trazendo tudo que está acontecendo, como investindo toda semana 1 milhão publicamente, surfando essas ondas malucas junto com você. Certo? Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.